Olá pessoal, mais uma vez juntos, agora para tratarmos uma parte tão especial, tão pouco difundida, mas que o Senhor permite chegar até nós, preciosidades dos oráculos de Deus. Eu quero falar sobre os sentinelas, os 70 sentinelas, ou vigilantes, isso mesmo, é um tribunal de anjos celestial. Um assunto tremendo que traz N respostas. Mas antes de começar, eu preciso te pedir, se inscreva no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos. Não esqueça de acionar o sininho com todas as notificações, para você receber gratuitamente os nossos vídeos. E deixe os seus comentários aqui no rodapé, os quais são muito importantes para nós. Bom, talvez você não tenha ouvido falar sobre 70, mas os sentinelas ou vigilantes é um termo que tem sido difundido e debatido por causa do livro de Enoque, que fala dos 200 sentinelas que fizeram uma aliança no Monte Hermon, e lá no Monte Hermon eles fizeram um pacto, e aí eles coabitaram com as mulheres e trouxeram informações para o homem, diversas. Agora, o que eu vou mostrar para você é algo tremendo, não é do livro de Enoque, é da Tanakh, é do profeta Daniel, isso mesmo. Não vou entrar no livro de Enoque, eu estou citando aqui pontos do livro de Enoque, mas eu não vou entrar no livro de Enoque. E esses vigilantes, o que eles fazem? Vigiam. Eles contemplam todas as situações da terra. E todas as tragédias que acontecem na terra têm uma explicação. Todas. Claro que os homens não tomam conhecimento. A gente vai ver pela Bíblia que esse tribunal, ele determina, julga e aplica a sentença àqueles que infringem os limites do soberano. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Essa é a 5ª classe de anjos. Lembrando que Lúcifer, antes de cair, ele usava no seu peitoral 9 pedras preciosas, que eram engatadas com engates de ouro. Igualzinho o termo usado lá para o sumo sacerdote Arão. E aí, fato importante, Arão tinha 12 pedras, representava o quê? As 12 tribos de Israel, o povo de Israel. As 9 pedras que Lúcifer traz, representava, ou melhor, representa as 9 classes de anjos. Eu sei, é uma revelação inédita, é algo maravilhoso da parte do Senhor para nós, mas você vai ver que é algo tão tremendo. Então vamos lá. Onde é que está escrito sobre os sentinelas? Né? Porque talvez você só ouviu no livro de Enoque. Eu vou te provar que são 70. Antes eram 200. Tá certo? Daniel capítulo 4, versículo de número 17. Vamos ler. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, ou sentinelas, ou vigilantes, em algumas traduções. E esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Então, eu te sugiro aqui ler todo o capítulo 4. E se você ler o capítulo 4, você vai descobrir o seguinte: o rei Nabucodonosor, ele estava se vangloriando do Império Babilônia. O Império de Babilônia. E aí ele foi avisado que se ele continuasse com aquela vanglória, ele seria julgado, se tornaria um animal e ficaria por 7 anos comendo ervas, para que ele saiba que o Senhor é o soberano e que o Senhor tem controle sobre todos os reinos. E aí ele continuou naquela mesma situação. E aí o que acontece? Ele foi sentenciado. E aí aqui mostra que são aqui os vigilantes. Você pode ver na sua Bíblia aí, você vai encontrar vigilantes ou sentinelas. Tem várias traduções.
ou vigiadores, né? Então, esses sentinelas é um tribunal formado por 70 anjos. Atualmente, você vai ver que Israel tem uma sombra, ou é uma sombra das coisas celestiais. E também Israel tinha um tribunal, né, o Sinédrio, que era formado por 70 anciãos. Onde está escrito isso? Bom, esse aqui é o capítulo 8, versículo 11. Vamos ler lá. Lá fala desses 70. Ezequiel 8, 11. Diz assim: e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então, aqui, claro, está falando da idolatria do povo de Israel, mas está mostrando que a liderança, os anciãos, eles estavam envolvidos com essa questão toda. Interessante, né? Você vai ver que em Israel existia três tipos de autoridades: rei, profeta e sacerdote. Dos sacerdotes tem o sumo sacerdote. Profeta, profeta mesmo. E, no caso, quando não tem o rei, quem resolve são o quê? Os anciãos. Tá certo? Então esse tribunal, ele sentencia e julga, né, todos os atos dos homens. Claro. Então você vai ver também lá em Números, capítulo 11, versículo 16, que lá no início, o Senhor já pede a Moisés para separar 70 anciãos. Aí você vai dizer assim, mas onde mais tem esse tribunal? Bom, Balaão foi um exemplo. Balaão, ele já estava passando do limite. E um anjo, esse anjo mesmo, que veio para cumprir a sentença pelo esse tribunal de sentinelas, ele estava com a espada desembaiada. E aí você vai ver que Balaão, o quê? A mula salvou Balaão. Mas ele ia morrer. Você encontra outro que morre porque passa dos limites, chamado Beltesazar. Capítulo 5 de Daniel. Uma mão aparece da parede, pesado fostes na balança. A balança é um juízo de Deus, né, achado em falta. E o teu reino foi passado para os persas. Está lá, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Que tem esse significado que Daniel traduziu. Quer outro? Herodes. Herodes, ele estava se vangloriando, a Bíblia fala que veio um anjo e o feriu e ele morreu na hora. Bom, eu poderia citar aqui outros, por exemplo, que possivelmente seriam, por exemplo, eu não posso afirmar. Tudo leva a crer. Eu não posso afirmar, veja bem. O pastor afirmou. Não, tudo leva a crer. Por exemplo, Titanic. Disseram assim, nem Deus afunda esse navio. Um nível de soberba tão elevado. Muito parecido com Herodes, né? Lá foi afundado o Titanic em 1912 por um iceberg. Você vai ver lá também que o Tancredo Neves, ele fez uma declaração. Não sei se foi, mas a gente imagina, né? Porque a declaração dele é: se os dissidentes de Paulo Maluf me apoiarem, ninguém me impede de subir a rampa. Ninguém? Ele não subiu a rampa. Você vai ver que John Lennon, numa declaração, dias antes, disse que era mais conhecido do que Jesus Cristo. E um próprio fã dele o matou. Você vai ver que Elis Regina, não estou dizendo que foi por decreto, estou falando que pode ser, veja bem. Ela estava subindo para o seu apartamento, segundo relatos que eu ouvi, mais ou menos assim. O porteiro perguntou para ela se ela iria receber alguém naquele dia. Ela falou assim, ninguém. Ele falou, seu namorado? Ela falou assim, nem Deus eu quero que suba lá. E aí você descobre que ela teve uma overdose, não morreu de imediato, mas como ninguém podia subir por ordem dela mesma, o que aconteceu com ela? Veio ao óbito. Bom, na Bíblia vai mostrar que tem, eu vou mostrar aqui um texto, dois textos que vai ficar bem claro sobre essa questão. É Lucas 12, 58.
Lucas 12, 58. Bom, é o seguinte então. Lucas 12, 58 eu vou compartilhar no próximo, porque vai ficar, assim, um assunto muito extenso. E aí eu vou compartilhar Lucas 12, 58 com Lucas 13, 1 a 5. São dois incidentes que acontecem e eles são por mandato dos sentinelas. Você vê tantas tragédias que acontecem aí e fala assim, fulano sobreviveu. Não, fulano, um sobreviveu, outros não. Por quê? Vocês vão ver que morte não é por um acaso. A gente acha que é, né? Ah, foi um acidente. Nada é por acaso. O Senhor tem controle de todas as situações. É claro, só tem uma morte que é por força da própria pessoa, que é o suicídio. Mas todos os fatos, nada é por um acaso. Bom, até o próximo vídeo. Um abraço.